Olá pessoal, vamos dar continuidade às nossas videoaulas com teoria. Na semana passada eu discuti com vocês sobre o sistema nervoso periférico, falando um pouquinho sobre o papel da medula e dos nervos. Na aula dessa semana eu vou falar com vocês sobre o sistema nervoso periférico autônomo, que é chamado de SNA. Como a gente estava falando, nosso sistema nervoso ele é separado, ou ele pode ser compartimentalizado, né, em sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. E o nosso sistema nervoso periférico ele pode ser dividido no sistema nervoso periférico voluntário, ou seja, aquele que está relacionado às nossas ações conscientes, e o sistema nervoso autônomo, que está relacionado às nossas ações inconscientes. Então, o sistema nervoso voluntário está relacionado ao nosso sistema somático, ou seja, aquele que está sob nosso controle. Então, as nossas capacidades de andar, falar, pensar, movimentar, estão diretamente relacionadas, então, à manutenção adequada desse sistema nervoso voluntário. E o sistema nervoso autônomo, ele também pode ser chamado de sistema visceral. Ele está relacionado às nossas vísceras, ou seja, são ações sobre as quais a gente não tem nenhum controle. O controle do processo digestivo, o controle dos nossos batimentos cardíacos, o movimento das nossas vísceras, né? Então, por exemplo, mesmo que eu queira e fale assim, coração para de bater, vou segurar a respiração e não vou respirar mais. São ações que a gente não consegue manter, né? Por quê? Porque são ações que não estão sob nosso controle. Elas vão compor o nosso sistema nervoso autônomo e são ações, então, inconscientes. E quando a gente fala de sistema nervoso autônomo, a gente pode fazer uma subdivisão. Sistema nervoso autônomo simpático, sistema nervoso autônomo parasimpático. Nosso objeto de estudo hoje é o sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. Mas, para a gente distingui-lo do sistema nervoso voluntário ou somático, vamos ver como é que é essa organização. Nesse sistema voluntário, a gente tem nervos motores, que são responsáveis pela condução dos impulsos do sistema nervoso central à nossa musculatura estriada esquelética. Então, o nosso sistema nervoso central, a gente tem aqui um corpo celular, né, de um determinado neurônio. Aí a gente tem aqui o axônio e o dendrito. E a gente tem comunicação entre esse núcleo neuronal, que é o corpo celular, né, neuronal, diretamente lá com os dendritos que estão em associação com a nossa musculatura esquelética, né? E aí, à medida que tem um estímulo que parte do nosso sistema nervoso central, esse corpo celular conduz essa informação que é interpretada pela minha musculatura esquelética como um estímulo para correr, andar, falar, abraçar, ok? Então, o nosso sistema nervoso voluntário funciona assim. Comando parte do meu sistema nervoso central sob a minha vontade, conduzo essa informação, respondo da forma como eu quero, voluntariamente. Já o nosso sistema nervoso autônomo, ele é chamado de vegetativo ou visceral porque, independente da minha vontade, ele vai acontecer. Então, ele também é constituído por nervos motores, que vão conduzir impulsos do nosso sistema nervoso central, mas agora a musculatura lisa dos nossos órgãos viscerais, do nosso músculo cardíaco e das nossas glândulas. Então, ele vai realizar o controle da nossa digestão, dos movimentos do nosso sistema cardiovascular, do nosso sistema excretor e também do nosso sistema endócrino, que está diretamente relacionado à produção de hormônios. Esse sistema nervoso periférico autônomo, ele possui dois tipos de neurônios, os pré-ganglionares e os pós-ganglionares. Isso quer dizer que entre o sistema nervoso central e o órgão, efetivamente, a gente tem um gânglio. O gânglio, então, é uma terminação nervosa que vai receber, interpretar e muitas vezes gerir uma informação que adveio ou do sistema nervoso central ou do órgão, né?
Então, vamos lá. Aqui eu tenho um neurônio pré-ganglionar, quer dizer que então que ele está antes do gânglio, né? E aí, o corpo celular desse neurônio, ele está dentro do nosso sistema nervoso central. Então, é como se o núcleo do neurônio está aqui dentro do sistema nervoso central. E o neurônio pós-ganglionar, esse que está depois do gânglio, ele vai conduzir o impulso do gânglio para o órgão efetor. Então, o corpo celular, ou seja, o núcleo desse neurônio, ele está dentro do gânglio. Então, a forma como o nosso organismo interpreta e conduz esses estímulos vai ser diferente, né? Então, vamos lá. Esse sistema nervoso autônomo, ele é dividido em duas partes, como a gente viu, o simpático e o parasimpático. O sistema nervoso simpático, ele é conhecido como sistema ou instinto de luta ou fuga. Ele vai ser acionado todas as vezes em que a gente se vê numa situação de estresse. Então, por exemplo, se eu levar um susto, com certeza, ou eu vou bater ou eu vou correr, né? Então, o nosso sistema nervoso simpático, ele está diretamente relacionado com esse instinto de luta ou fuga que nós temos em situações de estresse. Ao mesmo tempo, o nosso sistema nervoso, está faltando um O aqui, desculpa, parasimpático, ele estimula as atividades que são relaxantes, ou seja, aquelas em situação de repouso. O que vocês vão observar de cara entre o sistema nervoso simpático e o parasimpático? Eles têm ações antagônicas, ou seja, contrárias no nosso organismo. Enquanto um estimula, o outro vai induzir relaxamento, repouso, né? Então, é muito comum a gente encontrar esse tipo de imagem aqui, ó, de quais ações que o nosso simpático e parasimpático controlam no nosso organismo. Então, por exemplo, o sistema nervoso simpático está diretamente relacionado à nossa dilatação pupilar. Ele vai inibir a nossa salivação, ou seja, o que eu menos quero nesse momento é gastar energia digerindo. Afinal de contas, eu estou numa situação de estresse, em que ou eu tenho que lutar para sobreviver, ou eu tenho que correr para sobreviver. Eu vou ter o relaxamento dos brônquios e a aceleração dos meus batimentos cardíacos. Eu tenho a inibição da atividade do estômago e do pâncreas, né? Ação que já foi iniciada lá na boca com a interrupção do processo digestório. Eu tenho a estimulação da liberação da glicose pelo fígado, afinal de contas, eu preciso de muita energia, seja para correr, seja para bater. Eu preciso ter a liberação de adrenalina, que vai me manter ou manter o meu organismo nessa situação de alerta, alarme, até que essa situação de estresse ela seja vencida. Eu tenho o relaxamento da minha bexiga e, em algumas situações, eu vou ter também a promoção da ejaculação. Então, essas situações, essas situações de estresse, elas vão estar relacionadas a esse estímulo ou essa resposta de luta ou fuga pela sobrevivência, tá? No parasimpático, eu vou ter exatamente o contrário. Eu tenho uma contração da pupila, eu tenho o estímulo da salivação, eu tenho a redução dos batimentos cardíacos, a contração dos brônquios, a estimulação da atividade do estômago e do pâncreas, o estímulo da minha vesícula biliar, a contração da minha bexiga, a promoção da ereção, né? Então, essas ações aqui, elas estão diretamente relacionadas ao repouso, né? Ou a situações de relaxamento, vamos colocar assim, tá? Sempre ações antagônicas. Reparem nisso, ok?
Outra informação importante que a gente pode dar com relação ao sistema nervoso periférico simpático e parasimpático é que a gente observa algumas diferenças. No nosso sistema simpático, aquela fibra pré-ganglionar, ela é curta. E a pós-ganglionar, ela é longa. Então, o gânglio aqui no simpático, ele está mais próximo do sistema nervoso central do que do órgão efetor. Quando a gente olha a origem dos nervos, a região torácica e lombar da medula, né, que é albergada apenas pelos nervos raquidianos, estão relacionados ao sistema nervoso simpático, né, a nossa raquia, a nossa medula, ok? O mediador químico pré-ganglionar do sistema nervoso simpático é a acetilcolina. E o mediador químico que vai ser liberado, né, lá na extremidade do meu órgão efetor é a adrenalina. Então, olha, lembra, a adrenalina ela está relacionada ao quê? Aumento de frequência cardíaca, aumento de frequência respiratória, dilatação pupilar, ou seja, situações de estresse. Então, a adrenalina ela vai ser liberada lá no meu órgão efetor, de forma a me possibilitar montar uma resposta de luta ou fuga eficiente. No sistema parasimpático, a fibra pré-ganglionar, ela está longe, né? Ela é longa, ou seja, o gânglio ele está longe do sistema nervoso central. Já a fibra pós-ganglionar, ela é curta, mostrando que esse gânglio está bem próximo do órgão efetor. A origem desses nervos geralmente é a região cervical, os nervos cranianos e também da região sacral, né, da medula. Então, extremos, né, extremidades do nosso sistema nervoso. A fibra pré-ganglionar e pós-ganglionar no sistema parasimpático libera acetilcolina, que geralmente está relacionada a situações de repouso, tranquilidade, né? Então, a gente vê que até mesmo com relação à produção de neurotransmissor, né, ou de mediador químico, e a organização do sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático tem, né, no caso aqui, organizações contrárias. Tudo bem? Então, pessoal, com isso, a gente finaliza essa aula teórica, né, de sistema nervoso autônomo. Eu estou propondo para vocês 2 exercícios, são os exercícios de aprendizagem 3 e 4. E esses 2 exercícios, equivocadamente, eu lancei no roteiro de estudos da 4ª semana. Então, quem não conseguiu fazer porque eu não tinha ainda passado essa parte teórica. Por que isso? Inicialmente eu tinha pensado em dar sistema nervoso periférico todo junto. Então eu ia falar de de medula, ia falar de gânglio, ia falar de sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. Eu achei que ia ficar um volume de informação muito grande para vocês. Só que na hora que eu reparti a aula, eu não me atentei aos exercícios e acabei lançando a execução desses 2 exercícios antecipadamente para vocês. Mas quem não conseguiu fazer no roteiro da 4ª semana, pode pegar essa semana que eu acredito que agora vocês consigam fazer com maior tranquilidade, tá? Eu espero que vocês continuem se cuidando, aproveitem para tirar as dúvidas nas lives e através do e-mail, e a gente se encontra então na próxima semana. Tchauzinho para vocês.